Dando continuidade às nossas aulas, agora eu vou falar um pouco sobre a relação do ritmo circadiano e o sono. Em primeiro lugar, o sono faz parte do ritmo circadiano de sono e vigília. Se eu quero estudar alguns detalhes na fase do sono, eu tenho que usar o que? A polissonografia. Agora, se eu quero analisar o ritmo circadiano de sono e vigília, na verdade eu quero estimar esse ritmo circadiano de sono e vigília, eu uso a actigrafia, porque a partir da actigrafia eu vou poder estudar melhor o controle do sono e vigília, conhecido como C e S. C de circadiano e S de homeostático. Esses dois processos C e S, eles se juntam para mostrar, né, para poder, é um modelo que mostra quando há o sono e quando há a vigília. A composição desses dois modelos vai me dizer quando é sono e quando é vigília. Como que funciona esses dois modelos? O processo circadiano é aquele que a gente já mostrou, que é uma variação circadiana nos processos fisiológicos. Então, há uma repetição a cada intervalo de tempo que é próximo de 24 horas. O processo homeostático funciona da seguinte maneira. Vamos pensar que a partir desse ponto a pessoa está acordada. Então há um acúmulo de uma substância que ainda não se sabe bem qual que é. A adenosina é uma dessas candidatas, mas ainda não é certo. Então há um acúmulo dessa substância quando a gente está acordado e ele vai acumulando, aumentando a pressão para que você durma. Nesse ponto, quando a pessoa dorme, se ela dorme, aquela substância vai sendo retirada do organismo e a pressão para o sono vai reduzindo até que ele já não sente mais sono e já acorda. Quando eu junto os dois processos, em azul o circadiano e em vermelho o homeostático, o que a gente vê aqui? Quando o homeostático é alto o suficiente e o circadiano é baixo, a ponto de a pressão para dormir é maior do que a pressão circadiana para se manter acordado, quando isso acontece, a pessoa dorme. Ao dormir, o homeostático vai reduzindo a pressão do sono e o circadiano chega a um valor mínimo e depois tende a aumentar, porque isso se repete de forma contínua, né? Então, quando o homeostático chega a um ponto mínimo em que houve a recuperação total e o circadiano está aumentando, gerando assim maior estímulo para o organismo, então a pessoa acorda. Ao acordar, aumenta o homeostático e o circadiano tem a sua variação, de forma que sempre alterna entre sono e vigília, sono e vigília. O homeostático funciona um pouco, é bom a gente pensar como se fosse uma caixa d'água. Quando a pessoa está acordada, a caixa d'água aumenta. Ela vai enchendo, até que chega um ponto máximo onde ela está tão cheia que começa a vazar por aquele cano, chamado ladrão, por exemplo. Então, se a pessoa não dorme, aquilo vai enchendo mais e mais, né? E a pressão vai ficando cada vez maior. À medida que ela dorme, a caixa d'água esvazia, certo? Se eu quero estudar somente a fase do sono, eu tenho que estudar usando a polissonografia, em que eu vou ver o que é sono REM, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 e vou ter certeza do que é vigília. Então, para estudar a fase do sono de forma detalhada, eu tenho que usar a polissonografia. Se eu quero analisar o ciclo sono e vigília, eu posso estimá-lo a partir do ciclo de atividade e repouso. Então, aqui nós temos um actograma, certo? Um pouco mais sobre o processo circadiano e homeostático. O processo S, esse S porque vem de Sleep Drive, certo? Então, ele dá uma noção de pressão para o sono. Essa pressão, ela aumenta à medida que a gente está acordado. Quando essa pressão é alta o suficiente para gerar uma sonolência e o ritmo circadiano está muito baixo, a ponto de não manter o sistema ativo, o que acontece? A pressão é tão alta que a pessoa dorme. Ao dormir, há uma redução na pressão da sonolência, concomitante a um aumento
no sinal circadiano, gerando um alerta, uma maior atividade no organismo. Então a pessoa acorda. E assim vai repetindo indefinidamente. Em alguns momentos, principalmente quando há uma privação de sono, acontece um outro fenômeno que eu vou explicar agora. Em azul, continua o homeostático. Então ele aumenta até um certo ponto em que a pessoa dorme e ele reduz. Agora vamos imaginar que a pessoa não tem a oportunidade de dormir. Então ela fica acordada indefinidamente, até um ponto onde ela deveria dormir, porque o sistema já está apto a dormir, mas ela continua acordada, seja por qualquer motivo. Aí a pressão homeostática ela vai acima daquilo que seria natural. E aí quando ela tem a oportunidade de dormir, a recuperação ela leva mais tempo do que normalmente. Isso acontece muito quando a pessoa está com restrição de sono durante a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e no sábado e domingo ela dorme além do que naturalmente ela dormiria nos dias de semana, porque aquelas pessoas que têm a oportunidade de dormir a mais no sábado e no domingo. Então vamos ver aqui, o que a gente pode olhar nesse dado é o seguinte, nesse registro. Olha esse dia aqui, ó, que seria um sábado e um domingo. Olha como ele dorme muito mais do que na segunda e na terça, né? Então aqui na segunda e na terça ele tem um tempo total de sono que é menor do que no sábado e no domingo. E isso às vezes vai se repetindo. Olha, esse dia ele dorme menos, aqui ele dorme menos, e quando ele tem oportunidade, ele dorme um pouco mais do que a média geral. Isso é chamado de jet lag social. Social porque é imposto por uma rotina social, como por exemplo a rotina de trabalhar nos dias de semana e ter os dias livres no sábado, no domingo ou feriado. Então vamos lá. Como que a arctigrafia pode ser utilizada para estudar o sono? Em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte. A actigrafia, ela estima o sono. Ela não te dá certeza se a pessoa está dormindo ou acordado. Então, a gente tem que pensar bem sempre. A actigrafia é uma estimativa do sono, certo? E a actigrafia ela é muito boa para estudar justamente a relação do ciclo do sono e da vigília. E aí a gente pensa novamente naquele processo homeostático e circadiano. Uma boa utilidade da actigrafia é ver o efeito de sono diurno no sono noturno. Por que isso? Veja aqui em azul o que seria um sono natural. Então a pessoa dorme, vai reduzindo a pressão homeostática, ela acorda, a pressão homeostática vai aumentando, até que chega um ponto onde tem o início do sono. Ela volta a reduzir. Agora vamos pensar na seguinte possibilidade. A pessoa está acordada e a pressão homeostática vai subindo. E aqui no meio do dia, ela tem um cochilo. Quando ela cochila, a pressão homeostática reduz. Quando ela acorda do cochilo, a pressão homeostática aumenta. Se ela for dormir no horário naturalmente, que ela dorme sempre, vamos supor às 11 da noite, veja que a pressão para o sono é menor do que seria se ela não tivesse cochilado. Isso quer dizer o quê? Que o cochilo pode, em algumas condições, reduzir a eficiência do sono noturno. Veja aqui um exemplo disso. Aqui em cima a gente tem o actograma. Então cada linha é um dia e é um actograma do tipo duplo. Veja que nesse ponto aqui tem sempre uma redução no nível de atividade. Quando eu vejo o perfil médio, olha aqui, a gente vê essa redução no nível de atividade. E olha o que acontece com o sono noturno. É um sono com muita movimentação. Uma suposição nesse caso é que esse cochilo que é consistente, acontece dia a dia, pode estar atrapalhando o sono noturno. Então aí já tem uma primeira utilidade da actigrafia na clínica. Imagina aquele sujeito que vem com a queixa de sono e quando você faz o registro de actigrafia, você vê que ele cochila sempre no mesmo horário. Então a higiene do sono poderia resolver esse problema de sono se fosse aquele cochilo que estivesse atrapalhando, certo? Então, para estudar o sono, a gente tem a polissonografia, que é o padrão ouro de medida do sono. Isso quer dizer o quê? Que a polissonografia, ela dá detalhes
do estagiamento do sono, por isso que ela é o padrão ouro. E a partir dela a gente pode calcular o tempo total de sono, a vigília após o início do sono, eficiência do sono e latência do sono. Já a actigrafia, ela estima o sono e a vigília, e ela tem 90% de concordância com relação à polissonografia. Então veja aqui, esse 90% de concordância é quando eu quero ver sono dentro do sono. Agora, se eu quero estimar vigília dentro do sono, essa concordância cai bastante. Ela fica entre 60% e 75%. É bem baixo, né? Mas para identificar sono durante o sono, a actigrafia é boa. Agora, a partir dos dados de actigrafia, eu posso medir o tempo total de sono, a vigília após o início do sono, eficiência do sono e latência do sono. Veja que a latência é o pior parâmetro, por quê? Imagina a pessoa que vai deitar e fica mexendo na cama, né? Aí você consegue identificar bem a latência do sono, porque quando ela para de mexer, ela dorme. Agora imagine aquela pessoa que deita na cama, mas fica parada, pensando sobre os problemas, mas ela fica parada. Então a actimetria, o actígrafo, ele vai medir o quê? Que ele está dormindo. Agora, como ela não sabe o que está acontecendo no cérebro, se a polissonografia identificaria que ele estava acordado. Já a actigrafia diz que ele está dormindo e dá uma baixa latência de sono. Ok? A actigrafia, para estudo do sono, o que as associações de sono indicam é no mínimo 7 dias de registro. Agora está aumentando um pouco mais para 14 dias de registro. Mas na cronobiologia o que a gente sugere sempre, no mínimo 28 dias, para a gente ter uma visão geral do ritmo circadiano de atividade e repouso. Principalmente para identificar aqueles ritmos infradianos, como o jet lag social ou outros ritmos. Olha, aqui em cima eu tenho um registro, né, de actigrafia, aqui é a fase do sono, certo? E aí eu posso identificar através do diário de sono o início e o fim do sono. Ou pode ser através de apertar o botão ou através das luzes, já que tem alguns actígrafos que medem a exposição à luz. Então eu identifiquei que essa é a fase onde ocorre o sono. A partir daí eu vou vou poder estimar o que é sono, o que é vigília a partir do ritmo de atividade e repouso. Veja que cada barra preta dessa é o nível de atividade a cada minuto. Como que esses algoritmos transformam a atividade, veja, aqui é a atividade em um minuto, atividade em outro minuto, atividade em outro minuto e assim sucessivamente. Então ele vai transformar em cada momento desse daqui o que é sono e o que é vigília. E como ele faz isso? Vamos imaginar que eu quero saber se nesse momento é sono ou é vigília. Então esse algoritmo, um dos algoritmos faz o seguinte, ele determina pesos, né? Sendo que esse peso, na época que eu quero analisar, ele tem um peso maior. Por exemplo, pode ser 4. Então eu faço 201 vezes 4, 804. Nas épocas anteriores, posterior e imediatamente anterior, o peso reduz. Então agora o peso é 2. 111 vezes 2, 222. 10 vezes 2, 20. Na época, duas épocas posterior e duas épocas anterior, o peso reduz. Agora o peso é 1. Então fica 101 e aqui fica 200. Esse algoritmo faz o quê? Faz essa soma ponderada que deu um valor 1.345. Aí ele faz um ajuste, né? Multiplica por um fator de ajuste que dá 13,4. A partir desse registro aqui, desse dado, que é uma soma ponderada dessas 5 medidas de atividade, desses 5 minutos de atividade, eu penso o seguinte, se for maior que 0, é sono. Aliás, se for maior que 0, é vigília. Se for menor, é sono. Então veja que 13,4 é maior do que 1, então é vigília. Agora, se a gente olhar esse ponto aqui, ó, nesse ponto onde os minutos posteriores, os minutos anteriores são bem próximos de 0, eu sei que ele vai estar dormindo. Veja, eu estimo que ele está dormindo com um certo erro, ok? Então, se eu quero analisar nesse ponto, eu faço a mesma coisa. Eu passo todos esses pesos para cá
e analiso se é sono ou vigília nesse ponto. E vou fazer isso para cada minuto, dos 1440 minutos em um dia. E aí eu posso transformar o ritmo de atividade e repouso em ciclo, sono e vigília, ok? Então eu determinei que essa é a fase onde ocorre o sono. Eu posso identificar a hora que o sujeito deitou na cama, seja por apertar o botão ou por conta de um diário de sono ou pela luz. Desde que, se eu uso um critério, ele tem que ser usado todos os dias. Eu sei a hora que ele deitou na cama e a hora que ele acordou. A hora que ele acordou são X minutos seguidos estimados como vigília. Pode ser os 10 minutos seguidos que foram estimados como vigília é o dia que ele acordou. Então, a hora que ele deitou e a hora que ele acordou é o tempo total na cama, né? Aqui, na verdade, é a hora que ele levantou. Eu posso dizer também que o início do sono, que é aqui, são tantos minutos seguidos estimados como sono. Eu posso dizer 10 minutos seguidos estimados como sono é início do sono. Veja que eu posso usar 5, 15, 20. Isso varia muito do grupo que eu estou estudando. Porque se for uma pessoa que mexe muito, essa latência ela tem que ser um pouco maior. Se é uma pessoa que mexe pouco, eu já tenho mais segurança. Que assim que ela ficar 5 minutos parada, ou 5 minutos estimados como sono, vai realmente ser sono. Então esse é o tempo total de sono. O momento em que o tempo entre a hora que ele deitou na cama e iniciou o sono, esse quadradinho vermelho, é a latência para início do sono. Ou seja, é quanto tempo demora para ele deitar na cama e realmente dormir. Esses pontos salmão, somando todas essas épocas, eu tenho a vigília após o início do sono. Ou seja, quanto tempo de vigília ele teve depois que ele dormiu. São aqueles despertares noturnos. A eficiência de sono pode ser o tempo total na cama dividido pelo tempo total de sono vezes 100. Ou pode ser uma relação entre o tempo total de sono e o tempo total de épocas definidas como sono. Existem várias formas de você medir essa eficiência do sono. Olha, o sono estimado pela actigrafia tem uma vantagem, porque ele é feito medido no ambiente natural, a pessoa fica em casa, né, ou no serviço, então a gente sabe como é que é o ambiente natural dela e mede lá. E não coloca ele num quarto onde ele pode dormir bem melhor ou bem pior do que o natural, certo? A actigrafia permite o registro de várias noites, e aí você pode ver não só a média, como a variabilidade do sono entre as noites. E eu posso também fazer o registro do sono diurno, ou aquele cochilo. Como desvantagem, a actigrafia ela é uma estimativa do sono, então ela tem vários falsos registros. Eu posso identificar